Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou o Emanuel e para hoje temos uma péssima maneira de introduzir um vídeo. Pois, se essa é a primeira vez que você tá aqui no Budgetório, a primeira vez que você assiste algo meu, eu honestamente recomendo trocar de vídeo. Só, por favor, não vá embora do canal. Eu prometo, tem coisa legal aqui. Na descrição, o primeiro link será um vídeo show, que eu recomendo muito que você assista antes desse. Pois este aqui é o primeiro vídeo extra que eu tô fazendo pro Budgetório e vai ser justamente para falar sobre o canal. Pensa assim, que nesse aniversário do Budgetório, o vídeo do Ishin foi tipo um churrasco, sabe? O vídeo do Kenry foi, sabe, aquela cervejinha, um refrigerante pra animar. E esse vídeo aqui é o discurso do aniversariante antes de partir o bolo. É onde eu falo um bocado e, no fim das contas, a gente se diverte com a brincadeira. E primeiro, que tal algumas informações e curiosidades? Aquilo lá que todo jogador de Magic gosta, né? Uns status. Vocês sabem quantos decks eu coloquei no ar ao longo do ano? Olhando a página da Liga Magic aqui do canal, dá pra ver que eu coloquei 50 decks ao todo. Isso considerando, obviamente, variações. Um deck normal e a sua versão Ultra Budget contam como 2 decks. Agora, se a gente não repete, né, eu coloquei 32 decks ao todo. É uma quantidade bem maior do que eu achei que ia ser, no fim das contas. Agora, e quanto à média de tempo aqui do canal, hein? Bom, olhando esse belo gráfico horrível que eu criei nas planilhas do Google, pois eu realmente não sei mexer com aquilo, estes foram os tempos de vídeo aqui do canal ao longo do ano. Quando eu comecei, eu lembro de pensar assim, ok, eu quero gerar um conteúdo de Magic menor. Aí eu vou ficar em torno dos 12 minutos, dos 15 minutos. E honestamente, por mais ou menos um mês eu dei conta de fazer isso. Mas a verdade é que, como todo jogador de Magic, a minha atividade favorita é falar. E, rapaz, eu falo muito, o que dificulta de fazer vídeos curtos. Inclusive, a média de tempo de vídeo aqui do Budgetório atualmente tá em 17 minutos e 55 segundos. O que, honestamente, é um tanto bom de tempo. Se você pega os 15, é só 3 minutos a mais do que eu esperava originalmente e não é o fim do mundo. Eu tenho agora que trabalhar para que os meus roteiros continuem sendo mais sucintos possíveis e ainda assim trazendo o máximo de informação que é razoável de trazer aqui. E agora, uma das informações o qual eu passei o ano inteiro ansioso para descobrir. Em média, os decks do Budgetório encarecem ou barateiam ao longo do tempo, desde que eu solto eles pela primeira vez? E a resposta, felizmente, é bem animadora. Dos 32 decks construídos aqui, apenas 12 deles subiram de preço, ou seja, 40% do todo. Ou seja, quando a gente pega para analisar, mais decks meus baratearam, ou seja, eles custam menos hoje em dia do que quando eu soltei o vídeo deles. E se a gente quantifica um valor exato, o resultado encontrado é que os meus decks em média abaixam R$3 ao longo do tempo. O que é uma pena, né? Eu gostaria que os decks tivessem barateado mais do que R$3, mas assim, se eu faço um deck e daqui a um ano ele tá em média R$3 a menos do que eu soltei ele, eu acho que ainda tá bem legal, vou ser honesto com vocês. Inclusive, é interessante reparar quais decks desses que subiram ou que abaixaram, aqueles que mais subiram e mais abaixaram. Então, nas subidas a gente tem a Mirin, que subiu 28% de preço, e o Tatsunari, que subiu 66%. Eu nem sei se são vídeos que talvez quem chegou por último viu, pois já tem um tempo, mas a Mirin pra mim não é surpresa. Dragões são a tribo cara, e essa comandante é meio absurdinha. Agora, o Tatsunari eu fiquei completamente perdido, pois se tratava de uma lista Voltron de encantadoras, mas, sabe, tudo subiu demais. Uma autoridade de alfa, por exemplo, que eu botei no deck e não custava nada, agora tá isso aqui. Talvez alguma coisa começou a jogar pioneiro da coleção nova, eu realmente não entendo. Se você tiver alguma ideia de por que auras aí, os sultais subiu de preço esse ano, eu, que nem eu disse, eu tô aceitando sugestões. E sobre estatísticas, né, sobre dados sobre o canal que eu levantei como curiosidades, meio que é isso. No geral, eu acho que esse foi um ano proveitoso. Os meus decks ainda continuam acessíveis dentro daquele valor que eu planejava, fizemos uma ótima quantidade de deck techs e uma ótima quantidade de decks em si. O tempo de vídeo está satisfatório, apesar de que eu admito que eu tenha errado um pouco a mão recentemente. Agora, vamos para um assunto menos objetivo de se quantificar, que é a minha impressão do canal após um ano criando conteúdo. Tá uma bosta.
E bom, por hoje é isso. Dúvidas? Brincadeira, brincadeira. Olha, pra falar a verdade, eu acho que depois de um tempo, o que mais mudou pra mim é que ficou bem mais fácil de produzir os vídeos. No início, nossa, terrível. Eu não tinha tempo pra nada, eu só percebi de última hora que eu não havia começado o script da semana. Era uma bagunça. Tudo só começou a melhorar quando eu fui procurar algumas dicas de como estruturar a minha semana pra garantir que tudo será feito com prazo. Também eu vi dica de que você deve tirar folgas de criar conteúdo. Isso é uma coisa que eu não estava fazendo no início, eu mexi um pouquinho todo dia. E aí, quando eu passei a saber o prazo que eu tinha pra fazer as coisas e eu passei a descansar, tudo melhorou demais. E falando sobre os vídeos em si, e não sobre a minha impressão de criação de conteúdo, ou sobre o processo de criar os vídeos, eu sempre acho que dá pra melhorar. Isso vem do fato de eu ser criado meio perfeccionista, meio neurótico com as coisas, ansioso, mas acontece, né? Quem não tá ansioso hoje em dia? Tipo, tem um aspecto técnico do canal que obviamente carece de investimento, que são microfones, câmera pra fazer deck tech, pra cobrir evento, essa parafernália toda. Tem uma parte também que é melhorar as edições, melhorar essa habilidade de editar, que eu acho que poderia ser algo trabalhado com mais afinco. Mas, honestamente, o maior problema da minha vida, eu acho, nos dias atuais, é falta de tempo. Por exemplo, existem N tutoriais na internet de como eu posso extrair um desempenho melhor ainda desse microfone que eu tenho atualmente, que é meio que uma coisa de edição, entre aspas, né? Configuração de coisa. Mas o negócio é que esse tempo para mexer com isso atualmente não existe. É complicado. O que me leva para a parte de como que anda a minha vida pessoal. Que nem eu disse, esse é um vídeo mais descontraído. E conciliar a minha vida pessoal com o canal. Que é algo que eu vejo que muita gente tem dúvida, sabe? Se o youtuber dorme ou se ele só edita, se você trabalha mesmo ou se você só fica na frente da câmera. E sinceramente, o que tem comido muito meu tempo não é nem o YouTube. Se fosse só o YouTube, tava fácil de conciliar tudo. É a faculdade mesmo. Porque fazendo vídeo, se você pega o processo do início até a publicação, eu sinto que eu tô gastando em torno de 12 horas por semana para produzir. Pois tem que fazer o deck, tem que fazer o roteiro, tem que reescrever o roteiro, sabe? Tudo mais. Mas a faculdade basicamente come com farinha o resto do tempo que eu tenho, sobrando pequenos intervalos apenas onde eu jogo uma besteirinha ou outra. Inclusive, falando em joguinho, besteirinha pra jogar rapidinho, eu recomendo muito Hades. É uma bela maneira de matar uma meia horinha. E falando nisso, eu não acho que vai melhorar, tá? Muito pelo contrário. Eu tô no meu 5º ano de engenharia, de 6 anos que eu vou ter que fazer ao todo por conta de atraso de curso. E pra quem entende, eu tô naquele ponto de pensar em TCC, pensar em estágio, pensar em extensão, horas complementares, esse tipo de coisa, pegar a monitoria, todo esse tipo de sacanagem, entre aspas, mas que é importante. Eu sei que é importante, mas rapaz, como que cansa mexer com isso tudo. E não é pouco não. Dado isso, inclusive, eu não ficaria surpreso se eu precisasse tirar mais folgas esse ano do que o ano passado. Foi o quê? 3? 4? Mas com sorte meu planejamento deve ajudar a que isso aconteça o mínimo de vezes possível. E por fim, porque eu já falei demais, né? O que eu espero para 2023? Quais são as minhas expectativas pro budgetório? Nem que seja pra eu olhar isso em 2024 e dar uma risada. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de verdade de pegar 5 mil inscritos. Em um ano, eu saí de 0 pessoas para 2 mil. E eu acho que mais da metade do ano foi gasto assim com 600 inscritos ou coisa do tipo. E aí, como eu peguei 2k em um ano, é bem plausível que eu pegue 2k no outro ano também. Mas a gente precisa sonhar um pouco na vida, né? Então a gente taca mais 1k aí de gente, sonhar faz bem. Outra coisa que eu gostaria de fazer mais são colaborações. E quando eu digo fazer mais, é fazer em absoluto, porque não teve nada. Apesar de que, né, não depende só de mim, querendo ou não. Quando eu comecei, eu recebi alguns e-mails de pessoas me procurando para fazer vídeo junto, mas a maioria sumiu ou parou de responder de algum jeito esquisito. E, sinceramente, eu acho um barato quando eu vejo pessoas trabalhando juntas para criar um conteúdo bacana. Eu sei que pode soar como se eu estivesse me convidando para fazer serviço com os outros, né? Putz, cara,
puta cara inconveniente, né? Mas, eu juro, eu não mordo. Chega junto que a gente pode fazer algo legal em equipe. Principalmente aí, rapaz, se for pra jogar um Spell Table, eu tô particularmente animado, pois eu não mexi com isso até hoje e parece divertido pra caramba. Uma meta mais séria do que parece é não desistir, e por mais que pareça bobeira, até hoje me bate de vez em quando, sabe? Aquela pontada de dúvida se eu não podia estar fazendo algo mais proveitoso, se eu não podia estar trabalhando mais. Só que, no geral, eu tô bem satisfeito com esse hobby que eu arrumei. Porque o budgetório não paga nada pra mim, então é um hobby. E sempre que eu tô tendo um dia ruim e alguém comenta, tipo, ah, montei um deck seu, diverti pra caramba, joguei, sei lá, com meu filho. Cara, isso arranca um sorriso, uma felicidade de mim que é insubstituível. Então eu não sei se é justo eu dizer que eu poderia estar aproveitando meu tempo melhor de outro jeito. Isso aqui é um aproveitamento bem bacana do que eu posso estar fazendo. Outra meta que eu fico pensando bastante é criar uma comunidade pro budgetório, o que seria algo tipo que os outros criadores já têm. Um server no Discord, um grupo no Telegram, coisa do tipo, para que eu pudesse me colocar à disposição para conversar com mais proximidade de uma galera. E eu tenho certeza que ao ouvir isso, muitos de vocês já se perguntam, Emanuel, e por que você não faz isso agora? E de novo, é uma série de fatores. A principal, no entanto, é falta de tempo mesmo. Até porque se o objetivo do negócio é interagir com a galera, não adianta se eu não tiver tempo para fazer isso, né? E no geral, se for para fazer algo pago, igual todo mundo faz, eu quero sentir que eu tô entregando um valor bom para quem tá pagando. Seja com vídeos exclusivos, seja com análise de decks, jogos de Spell Table, esse tipo de coisa. Esse é o projeto mais ambicioso dessa lista aqui e não me surpreenderia se demorasse mais a sair. Conforme a gente crescer em número de inscritos, eu aviso a vocês se isso estiver ou não para ser implementado. E agora um pequeno objetivo secundário bem bobinho. Eu queria às vezes streamar alguma coisa, de preferência não Magic, tipo um Elden Ring ou algo do tipo. Eu gosto desses jogos compridos e complicados que você pode montar build e jogar junto do povo seria show. Eu não sei se eu criaria um canal à parte para isso, mas fica aí o meu interesse futuro no assunto. E meio que é isso que eu tinha para falar. É um vídeo meio desconexo, até por isso que ele é extra, mas obrigado por tudo. Simplesmente, vocês são 10. Eu não teria chegado aqui sem o suporte de todo mundo, até porque, historicamente, eu sou uma pessoa que desiste fácil das coisas. Eu já desisti de muitas coisas antes, mas isso aqui, rapaz, isso aqui é diferente. E a diferença são vocês e o apoio insano que eu tenho recebido esse tempo todo. E, obviamente, obrigado por todo mundo que tá por trás das câmeras de alguma forma. Minha família, meus amigos. Obrigado a todo mundo que me segue lá no Twitter e que compartilha as minhas coisas lá. Vocês são feras. E sobre criadores de conteúdo em específico, eu gostaria de agradecer a galera da Gatherer, que eu interajo bastante, vira e mexe eles compartilhar as coisas. A galera da Estação Magic, que também já chegou a compartilhar, já comentar, que são pessoas fodas. Simples assim, mais gente deveria seguir. Mas, se você assistiu o meu vídeo do Ishin ou prestou atenção, você sabe que ainda falta um pedacinho aqui, não é mesmo? Falta eu responder as perguntas. Eu pedi pra deixar a pergunta com a hashtag 2K, não veio muita coisa, mas no geral tá perfeito. Eu tenho que só um tempinho mesmo pra responder. Então vamos lá, sem roteiro, pra deixar mais interessante ainda. Eu não escrevi adiantado a resposta dessas perguntas. Cid Pereira da Silva disse: ótimo vídeo, mas cadê o meu deck de horror? E vários emojis chorando. Cid Pereira da Silva, deixa eu te contar um negócio. Eu também não sei cadê o seu deck de horror, mas quando eu souber, rapaz, eu coloco. A sorte de vocês com esses vídeos de inscrito que às vezes eu faço e que, inclusive, recentemente eu não tenho feito muito, pois a Wizards não para de lançar produto, é que meio que não tem uma fila, sabe? As pessoas sugerem as coisas, eu anoto e se for legal, eu vou lá e gravo. Jonathan Fusco comentou: qual é o seu parâmetro para escolher um deck de Commander para montar? Rapaz, isso já foi bem diferente. Antigamente eu pegava só o comandante que tivesse o efeito mais espalhafatoso e era isso. Hoje em dia, eu sinto que eu procuro experiências jogando Commander. Eu olho assim e eu penso, ok, eu quero ter um deck de cemitérios. Aí eu vou lá e eu olho quais são as cartas de cemitério que eu quero usar. Quais são as cores que essas cartas estão. E aí, no fim das contas, eu termino com o comandante. Eu sei que não é muito normal, eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas faz o contrário,
contrário, mas eu não sou realmente apegado aos comandantes que eu monto, eu sou apegado aos conceitos. Então assim, pra resumir, o jeito que eu faço é eu escolho um tema e aí eu acho um comandante que faz aquilo lá funcionar do jeito que eu idealizei. Cyberokami disse: eu tenho algumas perguntas. Tá aqui o nosso salvador, né? O que te chamou a atenção no Magic pra você começar a jogar? O que me chamou a atenção no Magic é que eu tava num evento esperando pra jogar Yu-Gi-Oh! Pra aprender a jogar Yu-Gi-Oh! E eu perdi o horário do evento. E depois do evento de Yu-Gi-Oh! Veja só, tinha um evento pra aprender a jogar Magic. E eu fiquei tipo assim, cartinha, né? Fazer o quê? Vamos testar esse tal de Magic. E hoje em dia eu sou uma pessoa mais pobre. Qual cor ou combinação de cor você mais se identifica? Eu sou uma pessoa bem impulsiva, então tem que ter vermelho, certamente. Porém, ao mesmo tempo que eu tenho impulsividade e cedo pra preguiça, procrastinação, eu sinto que eu tenho uma parte de planejamento muito forte que fica tentando consertar isso. Então, eu diria azul, branco e vermelho? Jeskai? Eu suponho? Você tem alguma coleção de cartas ou alguma carta que você goste? Coleção eu não tenho. Eu sinto que coleção é uma coisa que você gasta muito dinheiro e joga muito pouco. É carta pra deixar na pastinha. Carta em específico tem várias que eu gosto. Eu vou deixar aí na tela em específico. De cabeça eu vou dizer que eu gosto pra caramba da carta Iluminador de Erdval, porque eu sempre curti muito pista. Eu comecei ali depois de Shadow over Innistrad e eu sempre achei uma mecânica interessante. Eu tenho essa cópia foil, eu gosto bastante. Se eu tivesse mais decks que conseguisse usar isso aqui, eu seria uma pessoa mais feliz. O que te motivou a criar o canal? André Manente. Acho que essa é a resposta. Porque, se eu não me engano, ele é 4 anos mais velho que eu. E quando eu comecei a jogar Magic em 2017 e vi que ele tinha um canal do YouTube, eu fiquei tipo, nossa, o cara tem pouco mais da minha idade, ele faz vídeo pro YouTube, não precisa ser aqueles tiozão de 30 e poucos anos que tem serviço, sabe? E aí eu assisti o trampo do cara, assisti as gameplay do Magic Online, Momir Vig, era muito bacana. Hoje em dia eu não sei como tá, porque, como eu disse, eu não tenho tempo pra nada, eu mal assisto YouTube, quem dirá gameplay de Magic. Mas eu gostaria de bater o papo um dia com o cara pra agradecer, porque eu acho que ele foi uma motivação muito grande. E por fim, William Costa e Silva. Vídeo show. Emanuel, como é o seu playgroup? E aí ele pergunta, né, se esses decks budget aguentam um grupo mais hardcore e tudo mais. Deck acima de R$500. O meu grupo é uma questão engraçada. Ele foi mais ou menos o mesmo grupo a vida inteira. Aí já tem mais de um ano que a gente não joga, por N motivos. Aí eu tive outros grupos. Eu tive grupos temporários aqui na minha cidade. Eu tenho uma das pessoas desse outro grupo juntou. Aí a gente tem meio que um grupinho também de 3, 4 pessoas mais ou menos pra jogar Magic. Agora, sobre hardcore, sim, eu não sou exatamente uma pessoa que joga contra isso com frequência. Eu já joguei. E, sinceramente, qualquer hora que eu quiser jogar, eu posso voltar na minha lojinha da cidade, porque só tem deck assim lá. Agora, se esses decks budget aguentam um grupo mais hardcore, depende. Eu acho que alguns deles aguentam sim. Tipo, Patas Leves, o Inota, aquela Emry que eu montei, o Urza. Eu acho que eles são todos decks capazes nesse sentido. Mas seria, assim, ingênuo da minha parte dizer que todos eles aguentam. Não, não é assim, né? Eu já montei uns groselhagens aqui que eu não me arrependo. São decks divertidos. O que cabe você é, talvez, ver se o seu grupo não quer montar uns decks mais de boa, ou utilizar esses decks que eu acho que conseguem aguentar o tranco. Inclusive, um que eu curto muito é o Calamax. É um vídeo que pouca gente viu, mas eu acho um comandante 10 de 10. E tentar equilibrar as expectativas. O problema de deck, que é caro, assim, você falou mais de 500, mas eu vou pegar, por exemplo, deck de 1.000, 2.000, mais que isso, é que muitas vezes a pessoa, sei lá, tem uma carta cara, um Mana Crypt. Aí a pessoa abre de cripta e, sei lá, mais carta cara, aí o negócio degringola mais ainda. De uma forma que nem sempre carta budget consegue fazer. Você vai depender muito mais de sinergia do que de ter cartas individuais que são fortes. Mas eu acho que, no geral, a vergonha você não passa. Talvez fique longe dos decks mais groselhagem que eu já fiz, monta essas listas que eu particularmente considero mais fortes e dá-lhe porrada. E esse é o vídeo. Não sei se eu vou finalizar ele não. Na verdade, tem uma pergunta, ninguém colocou aqui, mas eu recebo direto. As pessoas perguntam, Emanuel, mas qual que é o seu nome? Emanuel é nome mesmo? E, gente, não, né? Obviamente o meu nome é